pregai o Evangelho. Então, o ensino de Jesus também serve para alertar que podemos discernir o que não é bom de acordo com os frutos, né? E os frutos das 4 árvores citadas na parábola explicam tipos de comportamentos e seus resultados. Então, nós vamos olhar uma por uma e vamos ver o resultado. E aí, essas 4 árvores que nós vamos estar olhando, você pare para pensar, que tipo de árvore você é semelhante? Tá? Que tipo de árvore você é semelhante? Então, você começa a refletir. Começa falando sobre a oliveira. Está lá no capítulo 9, versículo 8 e 9. Né? Que a oliveira, preste bem atenção, a oliveira é um pé de azeitona. O seu principal produto é o azeite de oliva, um óleo muito saudável e saboroso. O azeite ele simboliza a unção do Espírito Santo. Na Bíblia, ela ensina que os enfermos, naquela época, eram ungidos, eram curados. Lá em Tiago 5,14, se você gosta de anotar, parece que ninguém gosta, mas guarde então na cabeça. Lá eles gostam, então vamos lá repetir novamente. Na Bíblia ela ensina ungir os enfermos para serem curados, em Tiago 5,14. Também ungiu os reis e profetas, lá em 1 Reis 19, 15 e 16, além de lugares e objetos consagrados, especialmente para o culto de Deus, em Êxodo 30, 22 a 29. Então, ele era usado em todos esses lugares. O azeite também era usado para untar o corpo, protegendo do calor, naquela época. Frutificar semelhante à oliveira significa ter uma vida cheia da unção do Espírito Santo. Um crente ungido tem o poder e a autoridade de Deus para cumprir a sua missão. Sem a unção, a pessoa parece que fica presa, mas quando é ungido, tudo flui e se torna escorregadio para o inimigo tentar te pegar. Quando você deixa Deus agir, quando você deixa o Espírito Santo estar trabalhando em você, aonde você estiver no seu trabalho, aconteça o que acontecer, você parece que está liso. O diabo não consegue chegar em você, porque ele sabe que você está forte no Espírito. Ele sabe que você está com Deus em primeiro lugar. É dessa forma que age. A pergunta que eu deixo para vocês responderem é: há unção na vida de vocês? Há unção na vida de vocês? A resposta de vocês Deus está vendo. Se há unção na vida de vocês. Precisamos todos os dias buscar esse Espírito que está entre nós, para que ele possa agir nas nossas vidas. Então, há unção na sua vida? A segunda é a figueira. Vamos ver o que a figueira faz. A figueira transmite alegria. Versículo 9, de 10 a 11. A figueira é o pé de figos, o doce de figos, apreciado como um dos mais deliciosos. A figueira representa alegria, porque a sua doçura traz prazer a quem experimenta. O profeta Isaías, ele mandou o rei Ezequias colocar uma pasta de figos sobre a úlcera em sua barriga, lá em 2 Reis 27. Provavelmente, esse era um remédio usado para trazer alívio às dores naquela época. O profeta Abacuque, ele expressa que a figueira não floresce, as pessoas ficavam tristes, mesmo assim buscavam satisfação em Deus, lá em Abacuque 3,17. Tudo na palavra de Deus. O próprio Jesus mostrou a insatisfação quando encontrou uma figueira sem frutos, lá em Marcos 11, versículo 13 e 14. Frutificar, semelhante à figueira, significa ter uma vida cheia de alegria, que é o fruto do Espírito Santo, lá em Gálatas 5:22. Devemos servir ao Senhor com alegria, como diz o Salmo 102, versículo 2. Embora muitas coisas tentem desanimar a servir a Deus, a alegria da salvação nos sustenta cada dia, como diz o Salmo 51:12. Não importa o que aconteça, mantenha a alegria. A alegria tem que estar no Senhor. Eu sou testemunha viva de poder falar isso, porque o que eu passei, a minha alegria, nenhuma delas, nenhuma vez me fez com que eu desistisse, mas que confiasse cada vez mais. E é o fato de eu poder estar aqui. Sabe? Não desanimar, não deixar a tristeza me levar, não, nada disso me fez com que eu desanimasse. Muito pelo contrário, eu me mantinha forte assim mesmo.
mesmo se arrastando, mesmo tendo que uma hora parar, cuspir, fazer tudo que tinha direito, mas a confiança em Deus era muito maior. E é o fato de eu poder estar aqui, né? A terceira é a videira. O que a videira faz? A videira é a comunhão. Lá, versículo 12 e 13 do capítulo 9. A videira é o pé de uvas. Aquele lá que nós plantamos em casa, lá que está aqui nosso pouquinho. É o pé de uvas. O vinho e o suco das uvas é uma bebida tradicional por milênios, faz muito tempo. A videira simboliza a comunhão que agrada a Deus e aos homens. Está lá no versículo 13. Uma das características do vinho é a sua durabilidade, tornando-se cada vez melhor com o passar do tempo. O pessoal fala muito disso aí, né? Além disso, é muito saudável, sacia a sede, podendo ser levada em viagens pelo deserto, sem perder o seu nutritivo. Eles carregavam muito, viajando, e aquilo não perdia. Ficava cada vez melhor. Frutificar, como a videira, é viver uma vida de comunhão com Deus e com os irmãos. Agora, podemos ver aqui, continuar orando pelos irmãos, fortalecer. Isso é muito importante. Não podemos perder isso. Não podemos perder. Passamos por deserto na vida, mas não desfalecemos, porque temos intimidade com o Senhor que nos sustenta. Então, venha o que venha acontecer. Não vai fazer com que nós desanimamos, não. Continuamos cada vez mais forte e firme no Senhor. Deus também nos envia irmãos que nos ajudam quando precisamos de socorro, e é verdade. Sempre abre uma portinha, sempre tem alguém que está ali do seu lado, ali pronto para te ajudar. Deus sempre está colocando pessoas. E às vezes a vida nós vamos desanimando. Não, mas sempre Deus coloca alguma coisa ali que vai fazer com que nós possamos seguir em frente. E neste século, onde prevalece o individualismo, o egoísta, viver em comunhão é um desafio possível somente através da fé, com disposição para perdoar. É uma das grandes dificuldades que o ser humano encontra quando se chama essa palavra perdoar. E isso na vida do cristão não deve existir. Agora vai mais uma pergunta. Como está a sua vida de comunhão com Deus e com os irmãos? Responda para vocês mesmos. Como é que está a sua vida de comunhão com Deus e com os irmãos? A resposta Deus está escutando de cada um de vocês. E o quarto? O quarto é o espinheiro. Aí esse é aquele lá que nós vimos que ele falou, eu assumo, mas tem umas condições aqui que vão ter que seguir, né? Então o espinheiro é o orgulho. Versículo 14 e 15 do capítulo 9. O espinheiro é a única árvore que produz o quê? Espinho. Ela só produz espinho. E o espinho, sabe que às vezes machuca. Se você pegar dentro do dedo sem querer ela for pegar, você realmente se complica. Então os galhos do espinheiro devem ser manuseados com cuidado, para não se machucar. Por causa da sua secura, a principal utilidade dos espinhos é acender fogo. Queimá-los também é uma forma de se livrar dos espinhos. Essa é a melhor forma que temos. O espinheiro da parábola, imediatamente ao ser chamado para reinar, começou a fazer o julgamento arrogante, dizendo que dele sai fogo para queimar o que não aceita como um rei. Quem não aceitava como rei, ele disse que ia queimar. Produzir espinho representa plantar coisas ruins, ferindo ou queimando quem está por perto. Pessoas excessivamente críticas e exigentes são como um espinheiro, que fere sempre está arrumando uma fogueira. Sempre aquelas pessoas que não querem saber das coisas, sempre está tentando, ao contrário, é tentar te derrubar. Então ele sempre quer fazer uma fogueira. Um comportamento arrogante que faz juízo de valor são características de plantar espinho. Mas quando surgiram os espinhos? Vamos dar uma lembradinha. Surgiram quando o homem pecou. E Deus ordenou que nascessem cacos e abrolhos, lá em Gênesis 3,18. Foi quando o homem pecou. Jesus levou espinhos sobre a cabeça para mostrar o seu plano redentor, até para quem seja digno de julgamento por ter plantado coisas ruins, e livrando do fogo, com condenação pelo pecado. Jesus foi lá. A pergunta que eu deixo mais uma vez, para todos refletirem. Você vem plantando algo de ruim? Responda para vocês mesmos. Você vem plantando algo de ruim? Se você está fazendo isso,
clame pela misericórdia de Deus. Clame pela misericórdia de Deus. Precisa deixar Deus agir. Continuando sobre a árvore e seus frutos. As árvores, elas se tornam a vida possível. Você sai fora, você fica na natureza como que é a coisa mais linda que Deus deixou. Eles fornecem sombra, beleza, inúmeros e outros presentes. Desde que, você nem imagina, mas sai o pneu em nossos carros, nem nada árvore. Até a aspirina em nossos armários de remédio, nem nada árvore. Olha como é que é as coisas boas que Deus deixou, né? Mas além de atender às necessidades físicas, a árvore também pode ensinar lições espirituais. E é isso que nós vamos estar aprendendo um pouco mais ainda. Mas além de atender às necessidades físicas, as árvores também podem ensinar lições espirituais. Além das pessoas, as árvores são mencionadas mais do que qualquer outra na criação da Bíblia. Na criação da palavra, sim. Há uma árvore na primeira página de Gênesis, capítulo 1, do 11 e 12, e na última página do Apocalipse 22, 1 e 2. O primeiro salmo exorta também os crentes a serem como uma árvore, né? Salmo 1, 3. Olha só como é que a árvore é presente no decorrer da palavra do Senhor. Todo personagem principal e todo evento teológico principal tem uma árvore que marca o local. De volta às primeiras instruções de Adão, está lá em Gênesis 2,15, que você vai ler lá também, a árvore. Olha que interessante, né, gente? Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Ele fez isso, deixou lá, vamos lá. Mas vamos dar uma pequena ilustração. Eu coloquei aqui, vire-se para a luz. Né? Se nós olharmos para cá, nós vamos ver a claridade da luz. Se nós olharmos para lá de cá, nós também vamos ver a claridade da luz. Uma jovem, né, ela lembra do jardim de infância. Ela lembra quando ela era criança, o que ela fazia. E o que ela fez quando ela era criança? Ela plantou uma semente em 2 potes. Foi lá, plantou uma semente do lado de cá e plantou outra semente em outro pote. Todos os dias ela ia dar uma olhadinha. Só que uma dessas plantas ela colocou um ar livre, assim, vamos naquele cantinho ali, deixou lá. A outra que ela foi, ela abriu um armário, colocou dentro do armário e deixou lá. Então uma estava no meio da claridade, a outra estava presa dentro de um armário, no parapeito da janela. Foi colocado no armário escuro. Todos os dias ela examinava os 2 potes. Todo dia ela dava uma olhadinha lá, uma olhadinha cá. Por várias semanas, nada aconteceu. Então as sementes começaram a brotar. No início, as 2 plantas pareciam iguais. Então elas começaram a se divergir. A plantar no peitoril, a janela começou a virar as folhas, tudo em direção ao sol. As folhas iam virando em direção ao sol. E a do armário? Essa daí ficou pálida. Essa ficou pálida, ficou meia magrinha e cresceu de maneira bastante confusa ali dentro daquele escuro. Ficou meia confusa. As árvores que cresceram em direção à luz é um processo chamado, bastante conhecido para quem conhece de planta, chama-se fotrofismo, do grego, que significa luz. E o tropos significa giro, ou seja, ela nasceu, ela foi virando para o lado da claridade. Jesus disse assim, gente, olha, em João 8,12: Eu sou a luz do mundo. Uma árvore que procura naturalmente a luz, nós podemos seguir o exemplo delas. Quer buscar o quê? A luz do mundo. Nós busquemos a quem? A Jesus. Nós busquemos aquele que tudo fez e que tudo criou. As árvores, elas precisam de água, tanto quanto precisam de luz. Elas precisam ser aguadas. Tem que ter alguma coisa para cuidar delas. Se você deixar lá, ela vai morrer. O primeiro salmo é uma descrição de como as mulheres e homens piedosos parecem. Olha só o Salmo 1, versículo 1, 2 e 3 fala assim: Elas são como árvores plantadas junto a um ribeiro de águas. Meditam sobre a lei de Deus dia e noite.
Isto é, estão pensando sobre o que a Bíblia revela sobre a vontade e o plano de Deus para nossas vidas. Nós devemos o quê? Dar 24 horas vivendo primeiro para Deus. E o restante Ele vai acrescentar. Dia e noite. Vamos dar um exemplo assim. Você ora quando você acorda de manhã cedo. Você ora também quando você vai dormir à noite. Você ora pedindo para que você tenha um grande dia. E você vai agradecer pelo dia que você teve. 24 horas nós devemos estar fazendo que Deus faça parte da nossa vida. Para que isso tudo aconteça, nós precisamos o quê? Viver a palavra de Deus. Não tem outro caminho. Não tem outro trajeto. É viver a palavra de Deus. E aí você está cheio do Espírito. E como eu acabei de falar no início, você está escorregadio. O diabo não consegue chegar até você. Então é dessa forma que nós devemos viver. Quanto mais profunda forem nossas raízes, tendo na base a Bíblia, mais poderemos resistir às provações, dificuldades e outras secas que surgem em nosso caminho. Gente, na nossa vida vai existir problemas, vai existir dificuldades. Vai chegar a hora que você vai levar um tropicão aqui, cair, mas você levanta de novo. Porque Deus está com você. Você acredita naquele que tudo fez e que tudo criou. Quando eu estava nessa situação, eu não deixei abaixar minha cabeça. Muito pelo contrário, acho que aprendi mais a orar ainda ao Senhor. Era de dia, era de noite, era de dia, era de noite. Não havia hora. As árvores maduras e saudáveis têm raízes que viajam em todas as direções em busca de águas e nutrientes. Aquelas árvores que são sadias, é interessante que elas saem procurando lá por baixo da terra, onde é que tem água, para que elas possam se fortalecer. E vou explicar o porquê. Ela será como uma árvore plantada junto às boas águas, que se estende as suas raízes para o ribeiro. Jeremias 17,8 fala assim: uma árvore que não afligirá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre viçosas, não sofre de ansiedade durante o ano da seca, e nem deixará de dar o seu fruto. Gente, as dificuldades elas vão vir na nossa vida. Mas se você, durante esse tempo todo que está firme, as coisas estão acontecendo bem, você continua firme na palavra do Senhor, e de repente vem doença, e de repente vem fome, de repente vem desemprego, de repente vem tantas coisas na sua vida, aquilo não vai te afligir. Porque você está enraizado na palavra de Deus. Você sabe que na hora certa, no momento certo, Deus vai abençoar. Deus vai agir. E é dessa forma que nós devemos, como cristãos, estar pensando. Então, nada venha nos abalar. Porque nós somos firmes na palavra do Senhor. Jeremias 17,8. Fala assim: porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que se estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba e nem deixa de dar frutos. Porque ela fez o trabalho dela procurando onde é que tinha água. Quando veio aquela época do calor, aquela água, aquele tempo quente, você vai olhar para aquela árvore, ela continua verde, as suas folhinhas continuam verdes e ela continua dando fruto. Nós, como cristãos, deve ser da mesma forma. Se eu ver falar lá fora, mas ninguém quer saber mais da palavra de Deus. Mas o diabo tentando, né? Se você falar, não vai dar certo. Ele tenta, só vem negatividade. E você pensa o contrário. Não, essas coisas não me abalam. Isso não vai fazer diferença. Eu vou lá da palavra de Deus. Nada vem nos abalar. Não abala o cristão. Você continua verde. Antes na Bíblia, virada em forma de livro, elas eram anexadas em pergaminhos. As alças desses pergaminhos bíblicos eram chamadas de Etezerraim, termo usado em hebraico para designar a árvore da vida. Provérbios 3,18 fala assim, e a árvore da vida, para os que alcançam, é felizes, são todos os que retêm. A felicidade resulta do conhecimento desse livro que dá vida. Onde é que nós buscamos forças para mantermos firmes na palavra de Deus? Na Bíblia. É lá que nós encontramos força. Venha o que vier. A felicidade resulta no conhecimento desse livro que dá vida e produz frutos. Eu não guardo só para mim. Não, eu quero passar para mais pessoas.
E quando eu estou passando para mais pessoas, você olha para esse palhinho, essa folha aqui, esse pé de galho aqui, olha quantas folhinhas tem neles. A gente continua trabalhando. Não importa o que vem pela frente. Continue pregando a palavra do Senhor. Não desista. Da mesma forma, nossas vidas devem produzir frutos. É fácil parecer uma árvore frutífera, mas Jesus disse que seríamos conhecidos pelos frutos que produzimos. Você quer ser conhecido por Jesus? Produza frutos. É por aí que Ele vai nos conhecer cada vez mais. Ele vai ver seu esforço, sua boa vontade, e muitas das vezes nós vamos ter uma barreira pela nossa frente, mas isso não vai nos desanimar. São aquelas pessoas que desistem de ouvir a palavra, são aquelas pessoas que você trabalha tanto, estudando com essa pessoa, e essa pessoa não aceita Jesus, e isso não vem a te desanimar, isso não vem a te entristecer. Você está semeando, você está pregando a palavra do Senhor. É só você ler em Mateus 7, 16 a 20. Mateus 7, 17 a 20 diz assim: assim toda árvore que produz frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Versículo 18 fala assim: não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir os frutos bons. Toda árvore que não produz o bom fruto, ela é o quê? Cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então você já tem um caminho da onde você será conhecido. Então nós não devemos produzir só frutos para fora, mas frutos para dentro de nós, para que nós possamos estar fortalecidos espiritualmente. Deixarmos a palavra de Deus agir. O que é o fruto interior? É o fruto do Espírito Santo trabalhando em nossa mente, na nossa alma, para nos tornarmos cada dia mais a imagem de Cristo. Nós não vamos chegar lá no perfeição, mas todos os dias temos que trabalhar para isso. Todos os dias temos que estar trabalhando, para não ser pego de surpresa. O apóstolo Paulo descreveu o fruto do Espírito em sua carta aos Gálatas, que ele diz assim, bastante conhecido, né? Mas o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas 5, 22 e 23. De fato, nós fomos escolhidos por Jesus. Você não está aqui à toa. Tá? Lembre-se disso. Você não está aqui à toa. Pode ser poucos, mas você não está aqui à toa. Você está escolhido por Jesus. Você tem um trabalho para ser realizado. Não me escolher, olha só o que fala João 15,16. Não me escolheste por vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e os nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto o meu nome pedires, o Pai, eu vos conceda. Busca o Senhor. Mateus 6,33 vai falar: buscai, pois, em primeiro lugar o reino e sua justiça, e todas as coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Buscai ao Senhor, confiai no Senhor, deixe Ele agir na sua vida. Ele deixa bem claro. Vamos pensar a longo prazo. As nossas vidas são muito curtas. Às vezes chegamos a 80, 90, né? Mas as nossas vidas elas são muito curtas mesmo, né? Assim também são as árvores. Mas eu vou falar para vocês de uma árvore aqui que vocês talvez nunca ouviram falar. Ela existe lá em um lugar chamado TH Sister, também conhecida como TH Sister Olive Trees, né? São um grupo de 16 árvores, olha só, de oliveiras, que se encontram lá onde? No Líbano. Está lá no Líbano, tá? Na estância de Bachael, é isso aí, né? 16 árvores. Ela existe há pelo menos 5.000 anos. Então, dá para imaginar quantas gerações já se passaram. E elas poderiam chegar até 6.000 anos de idade. Vai para pensar nisso. Até 6.000 anos de idade. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Saiba que Deus colocou no corações um anseio para viver em eternidade. Ele fez tudo apropriado no seu tempo. Ele fez tudo, desde o início até agora. Também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Eclesiastes 3:11 fala assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem.
sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Aí vem uma pergunta: quantas as vezes tomamos decisões com base a ganho a curto prazo? Como seria o mundo se a primeira coisa que pensássemos fosse os nossos papéis como administradores responsáveis das gerações vindouras? Vou falar uma coisa importante para vocês não jamais esquecerem. O que Deus está prometendo para mim e para todos nós chama-se vida eterna. E aí não vai precisar de 5, 6 mil anos, vai precisar, você vai viver eternamente com Ele. É o que Ele está prometendo. Isso aqui é carne, vai vir a terra. Mas viver com Deus vai ser eternamente. Não vai precisar fazer continha. Essa vive até 5 mil, essa vive até 6. Não, nós viveremos eternamente. Guarde bem isso na cabeça de vocês. Eu gosto muito desse Apocalipse 22, que tem uma revelação dada por João. Descreve a árvore da vida, dizendo que as folhas das árvores são para a cura das nações. Ele fala assim no versículo 1, assim, ó. Então me mostrou, falando com João, então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Versículo 2 fala assim: no meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas das árvores são para a cura dos povos. Versículo 3 diz assim: nunca mais haverá qualquer maldição. Guarde bem isso. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Versículo 4 fala assim: contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Versículo 5 diz: então já não haverá noite, nem precisam eles de luz e de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelo século do século. Não há de ser aquela árvore de 5 e nem de 6 mil anos, mas vai reinar por séculos dos séculos. As árvores nos lembram que a vida ela é muito maior do que o nosso momento presente. Isso aqui é tudo passageiro. É tudo passageiro. Mas quando você viver com Deus, será muito mais diferente. As suas raízes profundas e os galhos em crescimento clamam um olhar para o céu e a eternidade. Esse deve ser o nosso dever como cristão. Ser aquelas raízes, a procura. A raiz está procurando a água para se manter firme. Nós estamos procurando cada vez mais nos aperfeiçoar para chegar no principal que chama-se vida eterna com Deus. Isso é nosso. Então, você colhe o que você planta. Versículo 17 fala assim: ainda que a figueira não floresça e que nem haja fruto na vida, produz a oliveira. Ou seja, mesmo que você esteja plantado uma grande plantação, de repente vem aquele sol quente e acaba com tudo. Aquilo não deve te desanimar. Seria a mesma coisa que você fosse lá, pregasse o evangelho, trabalhou o tempo todinho, e de repente você não conseguiu produzir fruto nenhum. Mas agradeça a Deus, porque você foi utilizado para pregar a palavra do Senhor. A sua parte você fez. O restante, Deus faz. Então não devemos entristecer. Não desanime. É o mesmo que dar uma aula para uma... Eu até coloquei aqui que uma pessoa que não aceitou Jesus. Todavia eu me alegro no Deus da minha salvação. Abacuque 3, 17 e 18. Todavia. Se alegre. Não se entristeça. Porque você não conseguiu aquele alvo que era ganhar mais uma alma para Jesus. Mas você fez a sua parte. Esse que nós devemos não desistir. Não devemos olhar para alguém e falar assim: não vai conseguir, jamais eu vou falar com ele. Muito pelo contrário. Faça a sua parte. O restante Deus vai fazer. Essa parábola nos ensina muito sobre a importância de frutificar. Se plantarmos coisas boas, colheremos sempre o melhor. Pode ter certeza. Você nunca vai estar pensando que você está dando um passo para trás, que você perdeu o seu tempo. Muito pelo contrário, você deu um passo mais à frente. E Jesus está vendo isso. Jesus está vendo isso. Mas se plantarmos coisas ruins, colheremos o pior. Pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Está lá em Gálatas 6, 7.
Além disso, quem não planta nada também não pode esperar a colheita. Se você não faz a sua parte de colocar a sua sementinha, aquela árvore não vai crescer. Se você não olha para o seu lado e não procura falar da palavra do Senhor, você não vai ver resultado. Nós temos que fazer a nossa parte. Essa é a nossa obrigação como cristão. E de pregar o Evangelho. E continua grande. A seara continua grande. E está precisando de mim e de você. Todos os dias. Que o nosso Deus seja louvado. Vamos orar. Vamos ficar de pé. Nosso bondoso e amado Deus, louvado, glorificado sempre é o nome do Senhor, que é digno, que é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Somente a Ti todo louvor, ó Pai. Como é bom podermos estarmos disponibilizando o nosso tempo para podermos aproveitar esse pouco momento que temos, que é o domingo, Pai, o primeiro dia da semana, para poder Te adorar, para poder Te glorificar, para poder Te santificar, para poder reconhecer o que o Senhor já fez por nós durante toda a semana, para podermos reconhecer que o Senhor está preparando uma nova semana para que nós possamos, ó Pai, continuar trabalhando, mas sempre colocando o Senhor em primeiro lugar. Não importa onde estivermos, não importa o local, mas o Senhor que é merecedor, ó Pai, que sempre tem que estar em primeiro lugar, ó Pai. Que esteja onde estivermos, que possamos ser a diferença, que podemos ser essa luz, que cada dia mais possamos dar um passo para frente, nunca dois para trás, porque reconhecemos, o Pai, que o Senhor age, o Senhor nos dá a sabedoria necessária para que possamos viver dia a dia, que não venhamos, ó Pai, assim a desanimar. Às vezes temos os nossos sonhos, às vezes temos os nossos objetivos, mas às vezes não vamos conseguir. Mas nem que isso venha acontecer, que seja enfermidade, que seja dor, que venha tentar nos derrubar, que possamos nos manter firmes na palavra do Senhor, Pai. Porque algo melhor o Senhor prepara para todos nós. Não depende de cada um, ó Pai, de cada um de nós para que possamos chegar lá. Não se depender de mais ninguém, a não ser confiar no Senhor, que é digno e merecedor de toda a honra e de toda a glória. Por isso, através de Jesus Cristo, e mais uma vez, nós agradecemos pelo momento que temos de colocar o Senhor em primeiro lugar, como assim fizemos já hoje, Pai. Por isso, em nome de Jesus, e mais uma vez agradecemos por tudo. Amém, Senhor. Amém.